Olá, já pararam para pensar como é que a gente encontra o nosso lugar no mundo? Nesta análise, vamos mergulhar na evolução fascinante dos nossos mapas de significado, desde as grandes mitologias que guiaram civilizações inteiras até àquela bússola interior que tanta gente procura hoje. Vamos começar essa viagem. E o nosso ponto de partida é esta ideia poderosa de Joseph Campbell. O que ele está a dizer é que aqueles grandes mitos coletivos, os nossos mapas partilhados, estão a perder a força, a desmoronar-se. E isso, claro, é ao mesmo tempo um desafio gigantesco e uma oportunidade incrível para cada pessoa encontrar a sua própria luz. É este o problema central que vamos explorar. Mas, olhem, para conseguirmos entender tanto os mapas antigos como os novos, a gente precisa primeiro de dominar a linguagem em que eles são escritos. E não é uma linguagem de palavras comuns, é algo muito mais profundo, muito mais universal, a linguagem dos símbolos. Foi o psicólogo Carl Jung que nos deu esta definição, que é potentíssima. Um símbolo não é só um atalho para algo que a gente já conhece. Pelo contrário, pensem nele como um portal, uma porta que se abre para o mistério, para aquilo que está para além do nosso entendimento lógico. Ele leva-nos a lugares onde a razão sozinha simplesmente não chega. E a clareza desta distinção é fascinante. Pensem num signo como um sinal de stop. É direto, certo? O seu significado esgota-se na sua função. Para aqui. É sempre menos do que o conceito. Um símbolo, por outro lado, expande-se. Uma roda. Bem, uma roda pode ser o sol, um ciclo de vida e morte, a divindade, a perfeição. Significa sempre mais do que aparenta, aponta para o desconhecido, para o mistério. Querem um exemplo perfeito disso? A árvore do mundo ou o Axis Mundi. Desde a Yggdrasil dos nórdicos até às tradições da Sibéria, este símbolo aparece em todo o lado. Ele representa um eixo cósmico que liga tudo, o céu, a terra e o submundo. É o ponto central que organiza toda a realidade. E da mesmíssima forma, a montanha sagrada, seja o Monte Olimpo ou o Monte Sinai, funciona exatamente como este eixo. É um lugar de encontro entre o humano e o divino, um centro estável num mundo que está sempre a mudar. E isto leva-nos a uma outra perspectiva genial. O pensador René Guénon olhava para este símbolo, a roda de 4 raios, e via nela o mundo no seu aspecto dinâmico. A circunferência é o mundo a acontecer, é o ciclo do tempo e da mudança. Mas tudo, absolutamente tudo, gira em torno de um ponto central fixo, o princípio imutável que dá ordem e sentido a todo esse movimento. O Bhagavad Gita oferece-nos uma metáfora que é linda demais, a do fio da alma. A ideia é que toda a existência, como se fossem pérolas num colar, está unida por um fio invisível, um princípio supremo que conecta tudo. E é este fio de significado que nós vamos continuar a seguir. Ok, então nós já entendemos os símbolos, mas como é que eles se organizam? Bem, eles são tecidos em histórias grandiosas, em narrativas complexas. Os mitos. E durante milénios, foram os mitos que serviram como o nosso mapa coletivo. O guia partilhado que dava a uma cultura inteira um sentido de lugar, de propósito e de orientação. O mitologista Joseph Campbell deu-nos uma forma brilhante de entender isto. Para ele, todos os mitos têm 2 camadas. Primeiro, as ideias elementares, que são os temas humanos universais, tipo amor, morte, sacrifício, coisas que toda a gente entende. E depois, as ideias étnicas, que são a roupagem cultural específica que cada história usa. Pensem nisto como a verdade universal e o seu sabor local. Vamos ver um exemplo bem concreto. No mito da criação dos Apás, o deus Aktsin Negro cria o homem a partir dos elementos da natureza. A forma é traçada com pólen. As veias são feitas de turquesa. Percebem? Aqui vemos a teoria do Campbell em ação. A ideia elementar da criação, da ligação do ser humano à Terra, expressa através de uma ideia étnica, com os materiais e a simbologia específicos daquela cultura. Mas o que acontece quando o mapa que a sociedade nos dá já não corresponde à realidade da nossa experiência? Este é o ponto de viragem da nossa história. É o momento em que a estrutura começa a rachar. Campbell viu este conflito de forma perfeita na lenda de Tristão e Isolda. A história deles é uma luta trágica entre a honra social, aquilo que a sociedade esperava deles, e o seu amor pessoal autêntico. É neste ponto de ruptura,
quando a verdade interior de uma pessoa bate de frente com as regras exteriores, que o mapa coletivo começa a desfazer-se. E não pensem que isto é só um problema de lendas medievais, de forma alguma. Isto é basicamente a definição da era moderna, quando as instituições e as histórias que antes davam sentido à vida perdem a sua força, as pessoas ficam à deriva, num estado de crise, à procura desesperada de um novo guia. E isto leva-nos à pergunta central da nossa era. Se os mapas da sociedade já não são de confiança, para onde é que nos viramos? A necessidade de navegar não desaparece só porque perdemos a direção. Então, onde é que se encontra um novo norte? A resposta para muitas pessoas foi uma viragem radical. Se os mapas exteriores já não servem, a única alternativa é olhar para dentro e começar a desenhar um mapa baseado na experiência direta, pessoal. Começa a jornada para forjar uma bússola interior. E muitos destes caminhos pessoais baseiam-se numa ferramenta, numa habilidade prática chamada gnose. Mais do que uma crença, é a capacidade de entrar de propósito em estados alterados de consciência, seja através de meditação, concentração intensa ou outras técnicas, para explorar a realidade para além da nossa percepção do dia-a-dia. Tradicionalmente, estes caminhos pessoais podiam ter dois focos. Alguns procuravam resultados práticos no mundo material, o que se costumava chamar de magia baixa. Outros, conhecidos como magia alta, focavam-se mais no crescimento espiritual e no autoconhecimento. Mas em ambos os casos, a ferramenta fundamental era a mesma, a consciência individual. Um exemplo bem prático disto é a criação de um sigilo. O processo é surpreendentemente direto. Primeiro, define-se uma intenção clara. Segundo, essa intenção é condensada num símbolo, num desenho único. Terceiro, num estado de consciência focado, ou gnose, esse símbolo é carregado com a intenção. E por fim, o passo mais curioso, o símbolo é esquecido conscientemente para permitir que a intenção trabalhe num nível mais profundo. No fundo, é uma técnica estruturada para focar a vontade. Ok, símbolos mitos que se desmoronam, bússolas internas, tudo isto nos traz até aqui, à conclusão da nossa jornada. Compreender o desafio e a oportunidade que este nosso momento histórico nos apresenta. Então, o ponto crucial é este. O colapso dos mitos partilhados não é necessariamente uma tragédia. É um ponto de partida. É um momento em que a tarefa de dar sentido à vida deixa de ser uma herança que se recebe passivamente e passa a ser um projeto criativo, pessoal e ativo. Filósofos como Michel Foucault descreveram esta tarefa como o processo de nos tornarmos os autores da nossa própria vida. Trata-se de construir uma ética pessoal, uma forma de viver que não é apenas ditada por regras externas, mas que nasce de dentro. É o trabalho essencial de forjar a nossa própria bússola interior. E terminamos com esta reflexão. Se os grandes mapas coletivos do passado já não nos servem e a folha à nossa frente está em branco, a questão deixa de ser qual o mapa a seguir. A questão torna-se com que símbolos, experiências e intenções se desenha um novo mapa.